Graças a paz, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tito. A carta de Tito fica logo depois das cartas a Timóteo. Carta de Paulo a Tito, vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 5. Que em nosso coração Cristo seja sempre o centro e todo o nosso ser mostre quem Ele é. Jesus é o centro da sua igreja. Então, que Ele seja exposto, proclamado aqui nesse momento de pregação, que faz parte do nosso momento de adoração. Nós adoramos ao Senhor, concordando com a proclamação da sua palavra, quando ela é fielmente proclamada. Tito capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Vamos orar mais uma vez? Sim, Senhor, Tu és o nosso Deus e o nosso Pai, e nós queremos continuar proclamando a centralidade do Teu nome em tudo que fazemos aqui como igreja, e agora também na proclamação do Evangelho, por meio deste texto que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, Senhor, na meditação da Tua palavra, que ela vá de encontro aos nossos corações e que o Espírito Santo fale mais e fale melhor. Obrigado pela vida da Maria, do Carlão, todos os músicos que aqui nos auxiliaram neste momento de adoração com música. E agora usa a minha vida neste outro momento de adoração, da proclamação da Tua palavra, que ela seja fielmente pregada, fielmente assimilada, fielmente aplicada nas nossas vidas, proclamada, concordada, louvada, glorificada nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há algumas semanas chegou para mim um vídeo, isso deve ter chegado para vocês também, de um pastor falando sobre a congregação que ele pastoreia, e ele dizendo que a igreja era dele e ele é que mandava naquele, e solta um xingamento, né? Isso é só uma das coisas que ele diz assim neste vídeo. E eu não quero aqui comentar sobre esse pastor, até porque é só um vídeo de internet, mas eu queria aproveitar isso para meditar com vocês em quem deve ser a pessoa que carrega esse título de pastor. Quem deve ser alguém que leva o nome de pastor? E, basicamente, deve ser um crente. O mínimo que se espera de um pastor é que seja um crente verdadeiro, que é o mesmo que se espera de qualquer um dentro da igreja de Cristo que carrega o nome de cristão. A gente reconhece qualidades distintivas em quem tem o dom do pastoreio, mas um pastor ele não é menos do que um crente maduro, do que um crente verdadeiro, um crente maduro na fé. Por isso, enquanto nós vamos meditar aqui nessas qualidades que Paulo coloca para aqueles que exercem o pastoreio, nós vamos ver as qualidades que se espera encontrar na vida de todo crente que está crescendo na fé. Então, que o Senhor use essa meditação, tanto para a gente poder reconhecer os lobos devoradores em meio àqueles que se dizem pastores do rebanho de Cristo, mas também para nós, como rebanho,
crescermos nas virtudes de Cristo que são produzidas em nós pelo Espírito Santo. Amém? Esse texto que a gente acaba de ler, Paulo está nele basicamente instruindo a Tito sobre a instituição dos presbíteros nas igrejas espalhadas pela ilha de Creta. A Bíblia utiliza pelo menos 3 termos para se referir ao ofício pastoral, aos pastores locais das igrejas. O termo presbítero, o termo bispo e, indiretamente, o termo pastor, porque esse cargo é mencionado como alguém que pastoreia o rebanho de Deus. E estes termos, eles são usados de forma intercambiável entre os autores bíblicos, indicando que eles se referem ao mesmo ofício de liderança da igreja local. Mas, apesar de serem intercambiáveis, cada um desses termos ele vai destacar um aspecto da pessoa do pastor ou um aspecto da tarefa do pastor. Esse termo pastor, que é o mais popular nos nossos meios, ele mostra que o líder, o pastor da igreja, ele tem essa função de guiar o rebanho de Deus em segurança, no caminho do Evangelho, nutrindo-o com a palavra de Deus, a fim de apresentar esse rebanho ao supremo pastor e dono do rebanho, que é Cristo Jesus. O termo bispo também destaca esse aspecto de supervisor, de protetor do rebanho contra os lobos, contra os falsos ensinos, contra tudo aquilo que busca corromper os crentes. E o termo presbítero, ele é um termo tomado da tradição judaica, que possuía um time de anciãos na liderança da comunidade, das sinagogas. E apesar do título, esses homens não precisavam ser necessariamente idosos, né? Mas homens notáveis entre os judeus. Esse termo tem a ver com o tipo de pessoa que se espera que o pastor seja, porque é um termo comparativo. O termo presbítero significa o mais velho. Não tem a ver com a idade em si. Por exemplo, quando a Miriam nascer, daqui a pouquinho, a Malu vai ser a filha mais velha. Ela vai ser a presbítera, lá na nossa casa. Então, se espera daquele que tem a função de guiar o rebanho de Deus, que seja alguém maduro na fé. O texto paralelo deste, em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer, Paulo vai dar essa recomendação para Timóteo, de que o pastor não pode ser uma pessoa nova na fé, para que não se encha de orgulho e não caia na condenação do diabo. Mas essa maturidade, aqui nesse texto de Tito que nós lemos, ela já está subentendida pelo próprio termo, presbítero, o mais velho. E mesmo que não seja uma ordem aqui, não parece ser uma ordem aqui, a gente vai perceber que Tito vai escolher pessoas mais velhas em idade também. Basicamente, pais de famílias, fiéis às suas esposas, com filhos já criados, crentes, não acusados de insubordinação, não acusados de devassidão. Mas antes de entrar especificamente nessas qualidades, Paulo destaca a necessidade desses ofícios na igreja local. Paulo fala aqui basicamente da necessidade de pastores nas igrejas, no versículo 5. Então ele vai dar uma lista de qualificações que esses homens devem ter, dos versículos 6 até a primeira parte do versículo 9. E, por fim, da tarefa que esses homens executam na igreja, a segunda parte do versículo 9. Então, Paulo começa destacando a necessidade da igreja de homens assim, versículo 5. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Veja, já tinha igrejas na ilha de Creta, nas cidades da ilha de Creta. Do contrário, não seria possível instituir os presbíteros ali. E Paulo, com seus cooperadores, já tinha começado um trabalho missionário naquela região e deixou Tito ali para dar continuidade àquele trabalho. Então já tinha algo acontecendo ali, já tinha igreja, já tinha grupos convertidos organizados. E já tinha também cristãos maduros ali. Porque se não fosse assim, Tito não ia encontrar esses homens com essas qualificações para que pudesse constituí-los como presbíteros das igrejas. Mas ainda assim, Paulo está dizendo aqui que há coisas restantes para se fazer ali na ilha de Creta, né?
Paulo deixou Tito ali por causa dessas coisas. E dentre essas coisas restantes está o estabelecimento de presbíteros ou de pastores. Para Paulo e para o Espírito Santo que inspirou o apóstolo para escrever esse texto, pastores não são opcionais numa igreja, são necessários. Uma igreja sem pastores é uma igreja onde falta alguma coisa. E aqui nós vemos que a igreja não é um clube. A igreja não se organiza por questão de conveniência ou baseado em alguma técnica sofisticada de administração, embora tudo isso seja necessário, seja apoio administrativo para a igreja, mas a igreja é organizada pelo Senhor da igreja. Nós organizamos assim a nossa igreja porque nós cremos que é a melhor forma de cumprirmos com as Escrituras. O nosso governo é democrático e as nossas questões são decididas em assembleias, não para cumprir uma obrigação com o cartório, mas porque nós cremos que o Espírito Santo ele age por meio da igreja, e que quando a gente delibera as coisas aqui em assembleia, o próprio Senhor já deliberou a mesma coisa no céu, e cumpre essa decisão por meio da deliberação da igreja. É por isso que nós fazemos as coisas assim, da forma como nós fazemos. Portanto, a igreja identifica os dons ministeriais em seus membros e os encaminha para o concílio, por exemplo, porque ela crê que Deus cumpre com a sua palavra, dando dons aos seus membros e levantando homens de Deus para pastorear a sua igreja. Pastores não são um luxo da igreja. O ministério pastoral não é um prêmio de honra ou mérito para um cristão, mas também não precisa ser um fardo. O ministério pastoral é uma necessidade da igreja que Deus dá para suprir essa necessidade. Então, Paulo continua aqui destacando as qualidades que estes homens devem ter, versículo 6 até a primeira parte do versículo 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Que Paulo está descrevendo aqui nessa lista de qualidades não é um supercrente, é um crente comum. É simplesmente alguém cuja devoção a Deus toca tudo o que ele é e tudo o que ele faz. E toca principalmente aqueles que estão mais próximos a ele, a sua família. Paulo destaca que o pastor deve ser alguém irrepreensível, e ser alguém irrepreensível não significa ser perfeito ou ser impecável. Não é este nível de exigência que Paulo está colocando aqui. Ser irrepreensível significa ter uma vida virtuosa, uma vida que indica maturidade cristã. Essa maturidade ela deve se mostrar na família, na sua fidelidade à sua esposa, e como ele educa seus filhos, e como a sua fé influencia a sua casa. E essa maturidade deve se manifestar também no caráter. Quem é esse homem no dia a dia? Ele mostra uma preocupação verdadeira com os outros, ou é um egoísta que está sempre pensando em si mesmo, querendo tudo para si? Ele mostra autocontrole, domínio sobre si, ou ele está sempre excedendo limites na bebida, na ira, no controle emocional? Tiago nos mostra que a fé verdadeira ela vai produzir boas obras, em Tiago 2,17. Essas qualidades aqui da família e do caráter apresentadas por Paulo, elas são evidências de uma fé crescente na vida destes homens, evidências da maturidade espiritual necessária para essa função. Infelizmente, o que tem acontecido nos nossos dias, e isso acaba sendo um efeito colateral dos abusos sofridos nas igrejas, que a gente viu bastante aqui na série que o pastor Cacá, o pastor Ranieri trouxeram aqui, são pessoas feridas saindo das suas igrejas e começando a se reunir em grupos nas casas, porque não conseguem se integrar a uma outra comunidade de fé, ou porque já não conseguem mais confiar em ninguém e por isso
estão ali só confiando naquele pequeno grupo. E acontece que após um tempo de reunião informal, este grupo ele vai querer se organizar em igreja. E essas pessoas que estão se organizando em igreja, elas não foram tratadas, não foram acompanhadas por um pastor maduro, por uma igreja amorosa. E acabam fazendo as coisas em cima dos traumas que eles carregam das igrejas que eles passaram e que sofreram. E, tragicamente, por conta desses traumas, vão acabar repetindo os mesmos abusos que eles sofreram, ou até provocando abusos piores. Não se espera que os cristãos em geral, ou os seus líderes, sejam pessoas perfeitas, mas espera-se que estejam bem. Espera-se que sejam crentes maduros. E crentes cuja motivação para fazer o que fazem, para serem quem são, é a sua devoção a Deus, como nós cantamos aqui. O que eles querem é que Cristo seja o centro. Eles não estão só preocupados em não fazer e repetir as coisas que eles sofreram na igreja anterior. Essa não deve ser uma motivação para ser pastor ou para abrir uma igreja. A motivação deve ser o nome de Cristo ser engrandecido, deve ser um coração cheio de amor e devoção a Cristo. Deve ser um desejo insaciável de fazer o nome de Cristo ser engrandecido, o evangelho ser pregado com fidelidade. Pessoas que amam ao Senhor, pessoas que vivem para a sua glória. E é importante destacar que Tito deveria encontrar essas pessoas dentre os crentes de Creta. E Creta é uma ilha que ela é famosa por sua corrupção. Há evidências externas disso, mas a gente tem aqui no próprio no versículo 12, Paulo citando um poeta da época dos cretenses, que ele diz o seguinte sobre os cretenses: são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E Paulo diz que ele está certo. Paulo diz que esse testemunho é verdadeiro, mas o evangelho chegou aos cretenses e transformou aqueles que creram, que agora são luz no mundo e sal da terra, são uma cidade edificada sobre o monte ali na ilha de Creta. E dentre esses transformados pelo evangelho, Tito constituiria alguns como presbíteros da igreja. Essas qualidades não são exclusivas dos pastores, dos presbíteros, dos bispos. Espera-se encontrar essas qualidades na vida de todos os crentes. Por exemplo, nos versículos 11 e 12 do capítulo 2, Paulo diz que a graça salva todo tipo de gente e que também educa para uma vida sensata, justa e piedosa. E essas três qualidades são as mesmas que nós lemos aqui no versículo 8, para o bispo. Em todo o capítulo 2, muitas das qualidades destacadas aqui, elas são recomendadas aos demais crentes. Espera-se encontrar crentes para exercer não só o ofício pastoral, mas todo e qualquer dom aqui da igreja. O mínimo que se espera do ministro do Senhor é que seja crente. Mas tem sim uma qualidade distintiva que esse ofício exige, no final do versículo 9. Ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Essa é a qualidade de alguém dedicado à palavra de Deus, que se devota às Escrituras, um servo da palavra, um zelador da palavra de Deus na igreja. Paulo vai acrescentar, de acordo com a doutrina. A palavra é fiel quando ela está de acordo com a doutrina de Paulo, o ensino apostólico que está registrado para nós no Novo Testamento. Qualquer palavra que vai além do ensino bíblico, ela não pode receber esse título de palavra fiel. E é essa palavra fiel que capacita o pastor para a sua tarefa, também no final do versículo 9, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Essa é a razão porque os pastores precisam possuir essas qualidades, principalmente a qualidade de ser apegado à palavra fiel, a capacitação para a sua tarefa. No versículo 7, Paulo trocou o título, né? Ele começou chamando de presbítero, mas disse que era bispo, supervisor.
Paulo quer destacar a função desses homens de supervisionar o rebanho de Deus. Paulo acrescenta que o bispo é um encarregado de Deus. O encarregado ou o supervisor de alguma coisa, ele não é o dono daquela coisa. É alguém abaixo do dono, é o encarregado. O sucesso do trabalho do encarregado é a satisfação do dono. Né? Você tem encarregado, Silvio? Você chegar no seu encarregado lá e falar, faz assim, ele ia falar, não, eu vou fazer diferente porque o Silvio não sabe de nada. Ele é um mau encarregado, se fizer isso. O sucesso do trabalho dele é o dono estar satisfeito e ver que tudo saiu conforme aquilo que ele mandou, conforme a sua vontade. Tudo foi feito conforme o projeto do dono. O supervisor não mudou nada por sua própria conta, mas respeitou a vontade e a determinação do dono. Esse é o trabalho do encarregado. É por isso que os pastores devem ser apegados à palavra de Deus, porque esse é o projeto do dono, o Evangelho, para que possam pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. E a função do pastor é dupla, é exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. A primeira função tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com a saúde dos crentes. Essa palavra exortar, ela tem o sentido de aconselhar, de corrigir, de animar. A tarefa do pastor não se resume a vir aqui e pregar a palavra do púlpito, mas aplicar a palavra de Deus à vida dos crentes, nas diversas oportunidades, seja no púlpito, seja tomando um café, seja no trabalho, seja onde for, onde ele puder, ele tem o apego ao Evangelho e aonde ele ver uma situação, ele tenta aplicar o Evangelho e dar instrução evangélica aos membros da igreja. E essa segunda função tem a ver com a proteção dos crentes da ameaça dos falsos mestres. O pastor ele deve estar pronto para responder aos opositores e para corrigir os falsos ensinos disseminados na igreja. E para ambas essas funções, o pastor depende da palavra de Deus. Depende, irmãos. Depende. O nosso ministério é dependente da palavra de Deus, como o diabético é dependente da insulina. Sem a palavra, somos nada, fazemos nada. Ele precisa se dedicar constantemente à palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, voltar sempre à essência do que nós somos e do que nós fazemos e por que nós fazemos. Porque é muito fácil, como no caso da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, a gente ter zelo teológico, ter boas obras e abandonarmos o primeiro amor. Que bom que nós cantamos essa canção. A gente podia cantá-la de novo depois da pregação. Que Cristo seja o centro. É muito fácil nós perdermos essa dimensão espiritual do ministério cristão e até da vida cristã, e só fazer aquilo que a gente sempre fez, porque faz parte da nossa rotina. Mas nós somos crentes, e isso é tudo que nós devemos ser. Toda a capacitação para exercer o ministério, toda a sabedoria para reconhecer os dons que Deus nos dá, todo o sustento financeiro, tudo isso é dado pelo Senhor da obra, Jesus. Não somos ovelhas perdidas caminhando por aí sem pastor. Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Semana passada, um irmão perguntou para mim e falou que estava assumindo o cargo de ministro de louvor numa igreja, na igreja dele, e ele perguntou para mim qual o conselho que eu dava. Eu disse, seja crente. Que a igreja mais precisa de você é que você seja crente. Ore, devote-se pessoalmente à palavra, dedique-se à palavra de Deus e olhe para a sua própria vida, cresça na fé em Cristo Jesus. Seja autêntico com você mesmo. Isso é o que a sua igreja mais precisa de um ministro de louvor. Paulo, falando aos Gálatas, dá a entender que as obras da carne são evidentes. Não é preciso muito esforço para você saber quando uma atitude, uma postura, uma ação, uma reação ou uma omissão são resultado da nossa natureza pecaminosa e quando elas são resultado da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É fácil. A gente tem condição de saber quando uma pessoa é crente, quando uma pessoa é descrente, meus irmãos. Até porque
é a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Se você não tem condição de dizer que alguém é crente ou descrente, como você sabe que você é crente? Não é? Nós oramos por nós mesmos para crescer na fé. A gente identifica pontos nas nossas vidas que nós precisamos crescer. Nós queremos ser cristãos maduros, nós queremos nos afastar cada dia mais da nossa velha vida que ficou para trás e crescer nessa nossa nova vida, nessa nova identidade em Cristo Jesus. Nós queremos crescer à imagem do nosso irmão presbítero, do nosso irmão mais velho, Jesus. A semelhança de Cristo, esse é o alvo da santificação, este é o alvo do crescimento. Cristãos, queremos ser como Ele é. Somos dia a dia conformados à imagem daquele que mais serviu a igreja, entregando-se por ela na cruz do Calvário. Daquele que é perfeitamente irrepreensível, perfeitamente manso e humilde, perfeitamente hospitaleiro, perfeitamente amigo do bem, sensato, justo, piedoso, moderado, e ninguém é tão apegado à palavra fiel quanto o Filho de Deus, que é a própria palavra de Deus encarnada. E é isso que nós queremos. Olhamos para Ele como aquelas crianças que se fantasiam de Homem-Aranha, porque quando vem o Homem-Aranha, elas ficam encantadas com o Homem-Aranha pulando, saltando, jogando teia, né? Eu lembro de um caso que, na minha época, é que é agora, né? Minha época é agora. O pessoal falava que o Homem-Aranha era do diabo, né? E eu tinha um priminho que ele assistiu o Homem-Aranha, dois, né? O Alex e o André, eles assistiam o Homem-Aranha escondido. Porque se a avó pegasse, os mais velhos pegassem, falavam que isso aí é do diabo, não pode assistir. E aí um dia eles assistindo ali escondido e tal, e o Homem-Aranha atacando teia para tudo que é lado. Aí o André, que é o menorzinho, falou assim: ô Alex, pensa a verdade, isso aí é de Deus. Acho que ele falou assim: como é que pode ser do diabo e ter todo esse poder, toda essa glória aí? Eu acho que ele estava certo. E aí, claro, a criança vê o Homem-Aranha lá e tal, ela quer ser como ele, ela quer a roupa do Homem-Aranha, ela quer vestir, ela sai por aí jogando teias imaginárias. Irmãos, nós queremos ver Jesus, nós queremos ser como Jesus. Nós olhamos para Ele e vemos Ele glorioso, e cada dia mais elogio para nós é dizer: você está mais parecido com Cristo. Que todos nós, independente da nossa função no corpo de Cristo, nós sejamos apegados à palavra de Deus. E nós tenhamos condições de aplicar o Evangelho a diversas circunstâncias das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos. Quando alguém chega para você com alguma questão, a sua primeira tarefa é ouvir e a segunda tarefa é aplicar o Evangelho àquela situação. É usar aquela situação ou por uma oportunidade de lembrar o seu irmão do Evangelho ou uma oportunidade de pregar o Evangelho para um descrente. Dar o Evangelho para ele naquela situação. E nós exercemos função na igreja, que a gente exerça o nosso ministério na dependência do Senhor e que sejamos crentes, meus irmãos. É o mínimo que se espera de nós. É isso que a igreja precisa de nós. Que sejamos verdadeiramente devotos ao Senhor. Que nós creiamos verdadeiramente na sua palavra. Sempre que eu termino um esboço de pregação, essa é uma pergunta que sempre me vem à mente. Você acredita mesmo nisso que você vai pregar? Você vive mesmo isso? Você está falando porque você está na escala da pregação? Por causa da teologia que você estudou? Ou você de fato acredita nisso que você está pregando? Que hoje em dia isso já se tornou um diferencial. Um pregador que acredita naquilo que prega, que é crente de fato e acredita na palavra de Deus, irmãos. Uau! A gente pode pregar essa mensagem e não vivê-la. Isso pode e acontece. A nossa força está justamente na nossa fraqueza e no reconhecimento de nossa dependência do Senhor. Nessa mesma semana, né, um amigo, a Malu, fez lá uma malcriação e derrubou lá uma peça de vidro. Aí o amigo tentando remediar, né,
a situação. Ele falou assim, nossa, como você é forte e tal. Eu falei, não, ela tá errado, mano, não pode fazer. Ele falou, não, eu quero que ela se sinta forte. Eu falei, mas eu não quero que ela se sinta forte. Eu não quero que ela se sinta forte. Eu quero que minha filha se sinta fraca. Eu quero que ela aprenda a depender do Senhor. Eu quero que ela veja o Deus como forte, né? É isso que a gente canta com ela, né? Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão. E é isso que a gente quer. Que ela saiba que grande é o Senhor. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. É o Senhor que nos dá pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é o que nós somos, corpo de Jesus, e é isso que nós estamos fazendo aqui quando a gente senta, louva e ouve a palavra de Deus, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Quero chamar o louvor aqui, vamos cantar de novo? Vamos fazer desse hino essa nossa oração em resposta a essa palavra, que Jesus seja o centro, e depois nós oramos encerrando o nosso culto. Senhor, que essa seja a nossa oração diária, Jesus ser o centro da nossa vida, Deus. Tua palavra diz, Moisés disse isso, após mim vem um profeta maior do que eu, sigam a ele. E é isso que nós, como pastores, dizemos, Senhor, há alguém muito maior do que eu, siga a ele, ele é o Cristo, de quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. É Ele que merece toda a glória, Ele é o supremo pastor da igreja. Se uma igreja ama Jesus, se uma igreja ouve a voz do pastor, de forma alguma seguirão ao estranho, porque as ovelhas de Cristo conhecem a Cristo e Cristo as conhece e elas o seguem. Para o pastor, o porteiro abre a porta do aprisco, ele pode legitimamente conduzir as ovelhas, e nós, como pregadores, como pastores, ó Deus, só podemos conduzir o teu rebanho legitimamente se formos pessoas apegadas à palavra, fiel segundo a doutrina, se formos servos da palavra, antes de sermos servos da igreja. Servimos ao Senhor, não somos administradores, não somos animadores de palco, nós somos servos da palavra de Deus, dedicamos-nos ao Evangelho, cansamos-nos diante do texto sagrado, para poder vir aqui e pregar a palavra que salva, o Evangelho que edifica, para que um dia a sua igreja seja apresentada a ti mesmo, como noiva limpa, sem ruga, sem mancha, ataviada para o seu noivo, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, dos nossos pecados, faz de nós crentes, Senhor. Seja aquele que pastoreia, aquele que discipula as crianças no ministério infantil, aquele que serve como diácono, assistindo as famílias carentes, as necessidades, seja aquele que limpa a igreja, Senhor. Que sejamos crentes, ó Deus, senão o nosso trabalho é vão. Não adianta nada, Senhor, faz de nós pessoas justas, moderadas, sensatas,
pessoas não dadas a vício, Senhor Deus, pessoas não amantes de lucro, desonestos, pessoas que creem na providência de Deus e que creem que este mundo é temporário, que temos alegria eterna e prosperidade no céu, Senhor, que o Evangelho seja, Senhor Deus, a nossa paixão, para nós pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, levarmos o Evangelho aos descrentes. Enquanto isso, o Senhor vai salvando pessoas pelo seu próprio poder, vai edificando a sua igreja pelo seu próprio poder, Senhor Deus, usando a todos, cada parte na edificação do corpo, que cada parte que está aqui hoje, ouvindo a sua palavra, saiba que Ele é uma dessas partes e que a edificação do corpo também depende dEle, independente da função que ele ou ela faz aqui nessa igreja. Pastores são apenas guias, o rebanho edifica a si mesmo, olhando para Jesus Cristo e cada um cumprindo a sua tarefa, a sua função. Somos igreja, somos crentes, é isso que nós queremos ser aqui e principalmente dentro da nossa casa, com as nossas famílias, no nosso caráter, Deus. Isso é a minha oração para essa igreja que eu amo tanto, a Igreja Batista Vida Nova em Nova Odessa. Por cada um dos meus amigos e irmãos que está aqui, Deus. Edifica-nos no Evangelho, na Tua Palavra. Faz de nós crentes maduros que crescem à imagem de Teu Filho Jesus. Despede-nos em paz e que nós possamos retornar aqui à noite para continuar glorificando e exaltando Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.